E será que Amor Sublime Amor é um bom remake do Amor Sublime Amor de 1961? Ou será que ele é um desrespeito à obra, uma decepção? Vem comigo que no vídeo hoje eu vou trazer a crítica do filme Amor Sublime Amor, de 2021. E chegou aos cinemas no ano de 2021 o filme Amor Sublime Amor, o remake do clássico filme de 1961. E o Amor Sublime Amor de 61, ele é mais do que simplesmente um clássico do cinema. Ele é um filme que marcou a época e mudou completamente como é visto o gênero de musical no cinema. Tanto que, a partir dali, todos os filmes musicais, todas as pessoas envolvidas, outros tipos de filme, todos mencionam Amor Sublime Amor. Todos reverenciam essa história. Todos colocam ele dentro dos seus filmes. Diretores falam sobre ele. E aí entra aquela pergunta: por que você vai pegar uma obra tão clássica, tão importante para o cinema como a de 61 e vai fazer um remake sobre ele? Não é algo muito arriscado? Se a obra é tão importante, por que a pessoa não revisita ela? E aí eu concordo com isso. E esse foi o pensamento que eu fiquei tendo quando eu vi que essa obra ia sair. Por que recontar essa história? Tem motivo para recontar? E eu acho que, sinceramente, a pessoa poderia revisitar o de 61 sim, mas o de 2021 é também uma obra fantástica. Todo o arrependimento e um pouquinho de pé atrás que eu tinha com esse filme, pelo ser um remake de um clássico, eu tive que jogar fora com os primeiros minutos de filme, mostrando como ele é bem feito, como ele é bem dirigido, como ele é bem construído. E isso só foi possível graças ao diretor que eles escolheram para poder conduzir e dirigir essa história. E ele é nada mais, nada menos que Steven Spielberg, um gênio do cinema, um cara que nunca tinha dirigido um musical e que pena que ele demorou tanto para dirigir um, porque o jeito que ele trabalha os personagens, a direção, a cidade de Nova York é algo brilhante. E ao mesmo tempo, ele não consegue trazer só um musical que pra mim é praticamente perfeito. Eu falo, nenhuma obra é perfeita, mas existem obras que chegam perto da perfeição. E pra mim, o Steven Spielberg fez isso em Amor Sublime Amor. E não apenas, como eu falei, um musical. Ele também entrega o que deveria ser feito em remake. Não simplesmente você pegar um remake e recontar do jeito que ele tinha que ser recontado, como a obra original é feita. Mas você fazer uma mistura, trazer elementos novos, misturados com o antigo, e é isso que ele faz aqui. Em Amor Sublime Amor, você vê, ao mesmo tempo que toda a genialidade no Spielberg na direção, você consegue ver homenagens à direção antiga, desde enquadramentos até clipes, até a forma da coreografia, algumas coreografias. Você vê muitas homenagens ao filme 61, mas ao mesmo tempo você vê muita coisa autoral do Spielberg aqui, que ele consegue trazer e dar uma nova dinâmica, uma nova cara para esse filme. E ao mesmo tempo que ele respeita o original, traz coisas da autoria dele, ele também traz elementos e discussões novas e interessantes para Amor Sublime Amor de 2021. Discussões atuais e que funcionam muito bem. Inclusive, é muito interessante que as pessoas assistissem esse filme hoje em dia, porque ele consegue trazer discussões atuais para esse filme, mesmo o filme se passando nos anos 60, numa Nova York dos anos 60, na briga de gangue. E outra coisa que vale destacar é como esse filme consegue, como o Spielberg, através do roteiro, através dos personagens e através da sua direção, consegue fazer com que você se envolva na história, se importe com os personagens, se importe com aquela gangue, conheça como funciona a dinâmica da cidade e como cada um domina cada lugar, numa história que, vou ser sincero, nunca foi original. Desde o filme de 61, desde a peça que veio antes dele. Desde que você lê a premissa dessa história, que é a história de duas gangues, os Jets versus os Sharks, que é lutando por espaço e um amor proibido entre os dois, onde a irmã do Bernardo, que é o líder de uma gangue, e o líder da outra gangue se apaixonam, você acaba vendo Romeu e Julieta. Essa história é total Romeu e Julieta do começo ao fim. Você vê elementos iguais, é como se fosse uma releitura moderna, pode ser assim, que não é mais moderna porque o filme se passa nos anos 60, mas no ponto da história, da base da história, você vê muito de Romeu e Julieta aqui. E mesmo você sabendo o que pode acontecer, mesmo você vendo batidas iguais à obra clássica do Shakespeare, vendo o filme, você consegue ficar empolgado e torcer por eles, e se envolver com essa história e entender essa nova narrativa. Inclusive, esse é um grande ponto que o Spielberg traz para essa obra. Ele consegue, através das suas 2 horas e 40, que
pasmem, não fica cansativo. Algo que poderia acontecer facilmente num musical. Um musical de 2 horas e 40, onde tem muita dança, muita música, muita gente cantando o tempo inteiro, porque esse é um musical que ele é cantado, não é aquele musical que tem músicas em momentos específicos, ele realmente é cantado, ele é dançado. Ele não fica cansativo. 2 horas e 40 que pra mim passou voando. Eu poderia assistir até uma versão estendida do Spielberg desse filme, mostrando mais de como funcionava Nova York, algumas dinâmicas, algo que ele faz bem. Ele mostra muito bem como funciona a galera de Porto Rico, mostrando como funciona a dinâmica dela, a visão deles de Nova York, dando mais espaço principalmente pro Bernardo e pra Anitta, numa música fantástica, inclusive, entre os dois, que mostra muito bem a visão dos dois, a visão de mundo, e que explora perfeitamente aquele bairro, mostra perfeitamente como é a visão de mundo daquele lugar. Inclusive, os atores também estão muito bons, tanto da Anitta como do Bernardo, como de tantos outros que estão no filme. Eu também gosto bastante como ele mostra os jets, como a área deles é diferente. Parece até, isso é uma coisa bem curiosa e muito interessante que o Spielberg e todo o design fez, e que a fotografia fez também, que é como eles conseguem, através de pequenos detalhes, mostrar como é a divisão das pessoas, como funciona a divisão das pessoas. Quando você está nos jets, você vê uma fotografia mais escura, até um clima mais chuvoso, realmente parece que é uma gangue. Você sente o clima de gangue ali, todo mundo de jaqueta de couro, um clima mais azul, mais preto, com mais branco. E quando você está na parte dos Sharks, que é na parte de Porto Rico, que mostra mais da Anitta, do Bernardo, é muita cor envolvida, muita cor vermelho, amarelo, laranja, e isso é muito interessante, que dá mais vida. E eu achei fantástico essa divisão, como o Spielberg conseguiu dividir muito bem isso. E a direção dele já te surpreende desde o começo, como eu falei, com uma cena fantástica de introdução, onde termina com a personagem da Maria, onde ele referencia praticamente uma cena teatral, onde é uma luz, como se fosse um holofote, foca nela, mas nada que fique exagerado, nada que fique mal feito. Em nenhum momento os cenários de Nova York parecem cenográficos. O Spielberg consegue deixar aquela cidade viva, faz com que Nova York se transforme em um personagem dentro de todo esse filme, algo que eu gostei bastante. Como eu falei, os atores estão muito bem e era muito importante que os atores funcionassem aqui. Afinal, como eu já mencionei também, esse aqui é um filme como se fosse Romeu e Julieta, e você precisa de ser Romeu e Julieta. E aqui, obviamente, é o Tony e a Maria. Eles são o Romeu e Julieta dessa história. E eles, pra mim, são a alma do filme, porque os atores estão muito bem. Eles têm uma química fantástica em tela. Tanto o Ansel fazendo o Tony, como a Rachel fazendo a Maria. Os dois têm um grande destaque, têm uma grande química em tela, eles te convencem que eles são um casal e que eles vão viver aquele romance proibido. Algo que era muito importante. Como eu falei, um filme que é praticamente perfeito em tudo que tenta fazer. Boas atuações, bons romances, uma excelente direção e um roteiro brilhante com uma fotografia que funciona muito bem e uma trilha sonora empolgante. Você fica empolgado vendo as músicas, você quer fazer parte daquela galera, você quer estar no meio daquelas pessoas que estão envolvidas. Eu imagino que, pra mim que gosta muito de cinema, ver um filme como esse e você termina ele, com certeza você fica com vontade de ver um por trás das câmeras, ver bastidores desse filme, que inclusive eu vi que tem no Disney Plus e depois eu vou ver. Porque é tudo muito perfeito. É aquele que, como eu falei no começo da crítica, esse aqui não é simplesmente, pra mim, um musical bem feito. Ele é um dos melhores musicais que eu vi nos últimos anos. Ele também é um excelente remake, um dos melhores remakes que eu já vi. Porque, normalmente, remakes caem em estereótipos e coisas de remake que acabam deixando ele pouco originais, esquecíveis ou ruins, e aqui o Spielberg conseguiu fazer um trabalho fantástico. E é isso, quando você tem uma história tão boa, fantástica, e você dá na mão de um cara como Steven Spielberg, com vontade de dirigir, com vontade de trabalhar e que coloca tanto amor numa obra como visivelmente ele colocou aqui, a gente tem o que seria pra mim o melhor filme de 2021. Concluindo, o meu maior arrependimento em relação a Amor Sublime Amor é não ter conseguido ver esse filme no cinema. Porque se eu já amei toda a experiência vendo em casa, imagino que eu teria tido uma experiência melhor se eu conseguisse ter visto ele no cinema no final do ano de 2021. E eu digo mais, se eu tivesse visto esse filme no final de 2021, com certeza ele estaria em primeiro lugar na minha lista como o melhor filme do ano. Porque ele é fantástico em quase tudo que ele tenta fazer. Desde direção, passando por fotografia, atores, trilha sonora, tudo nesse filme é fantástico. Como eu falei, ele não é só um dos melhores musicais que eu vi nos últimos anos. Ele também é um dos melhores remakes que eu já vi, na mão de um dos maiores diretores de todos os tempos, que é o Steven Spielberg. E por isso que eu fecho Amor Sublime Amor de 2021 com uma nota 10 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou dessa nova versão de Amor Sublime Amor? Qual você prefere, essa nova versão ou a de 61? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.